Revelado. O incrível segredo do assistente negro que desestabilizou o chefe da máfia coreana. João sempre foi um homem simples, digno, que vivia na periferia de São Paulo. O comércio da família, uma pequena mercearia, era mais do que um ponto de venda. Era um ponto de encontro. Todos ali se conheciam, trocavam risadas e apoio. Mas tudo mudou com a chegada de um grupo de mafiosos coreanos, que logo começaram a impor sua presença com ameaças e extorsões. As ruas que antes ressoavam com risos, agora estavam silenciadas pelo medo. Os amigos de João, que cresceram jogando bola e fazendo planos, começaram a se afastar. Olhares de desconfiança passaram a pairar no ar e, em vez da união, começaram a surgir discussões acaloradas entre sua própria família. O lar que sempre foi um abrigo, agora sentia o peso da incerteza. O coração de João apertava ao ver sua mãe, Dona Ana, com lágrimas nos olhos, e seu pai, seu Miguel, calado, engolindo as palavras. Era como se o medo estivesse corroendo a esperança deles. Um veneno lento. Nos momentos de desespero, João lembrava-se dos sábios conselhos de sua avó, que lhe ensinou sobre a importância da justiça e da solidariedade. Ele precisava encontrar uma forma de resistir a essa opressão. E, em uma reviravolta inesperada, João fez uma descoberta devastadora. O chefe da máfia, um homem imponente, não era tão poderoso quanto parecia. Ele carregava um passado sombrio que podia ser a chave para desmascará-lo. Essa informação lhe deu um novo ânimo, uma centelha de esperança em meio à escuridão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão aumentava a cada dia, e a sensação de estar acuado era quase insuportável. Mas a coragem de João começou a florescer. Ele decidiu que não estava sozinho nessa luta. Com a ajuda de Dona Maria, a matriarca do bairro, ele começou a articular um plano. Juntos, organizaram um encontro para discutir a situação com os outros comerciantes. Um ato que poderia ser fatalmente arriscado, mas que era absolutamente necessário. Quando a noite se aproximava e o dia do encontro chegava, João sentia um frio na barriga. Olhando para os rostos familiares ao seu redor, ele percebia o medo em seus olhos, e uma pergunta o consumia. Estariam prontos para se unir e enfrentar a máfia? Ou o medo os manteria em silêncio? O coração dele disparava. Ele sabia que precisava de coragem e do apoio de todos. Estava prestes a dar um passo que poderia mudar tudo. Nos últimos momentos antes do encontro, suas mãos tremiam. Mas um fogo ardente de determinação começou a se acender dentro dele. O que ele revelaria a todos? Seria seu segredo uma arma poderosa ou um tiro no pé? A batalha pela dignidade e justiça estava só começando e o futuro era incerto. A reunião estava marcada para as 8 da noite, e as luzes do bairro começavam a se apagar, mergulhando a comunidade em uma penumbra que parecia intensificar o medo que já pairava. João se olhou no espelho. Os próprios olhos refletiam a determinação que estava brotando em seu coração. Ele respirou fundo, lembrando-se da avó, das lições sobre a força da união e da luta por aquilo que é certo. Ao chegar à associação de moradores, já percebeu a tensão no ar. Muitas cabeças baixas, sussurros silenciosos. Os comerciantes estavam dispersos, cada um lutando contra suas próprias inquietações e medos. Ele subiu ao pequeno palco improvisado, sentindo o olhar de todos sobre ele. Era agora ou nunca. O coração batia forte, como se quisesse escapar de seu peito. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu sei que esses dias têm sido difíceis. A voz de João tremia, mas ele forçou a firmeza. A máfia coreana está nos ameaçando, e a gente precisa parar de se calar. Não podemos permitir que o medo nos impeça de lutar pelo nosso espaço, pelo nosso bairro. Olhares de hesitação se cruzavam, mas algo havia mudado. Não era só João que sentia uma chama acender. Outros começaram a se manifestar, compartilhando suas histórias de intimidação e extorsão. Dona Maria, com sua voz firme e cheia de garra, levantou-se. A união faz a força, João. Ouvindo você, somos lembrados de que juntos somos mais fortes. Aos poucos, a comunidade começava a reaquecer. Palavras de coragem e solidariedade começaram a fluir. Cada comerciante trazia um trecho de sua própria história, as frustrações, os medos, mas também a esperança. Eles eram uma teia de vidas entrelaçadas,
E a conexão uma a uma parecia dar vida nova ao lugar. Mas e se eles descobrirem que estamos falando isso? Alguém na plateia questionou, o nervosismo ressurgindo. João sabia que o medo era real, mas também entendia que era hora de encarar a verdade, mesmo que dolorosa. E se a gente não fizer nada, o que nos resta? Estamos apenas entregando nosso lar a quem não se importa com ele. As palavras de João ecoaram e o silêncio se fez. O peso da realidade que enfrentavam exigia coragem, e ele percebeu que estava apenas começando. Um deles, Carlos, um conhecido comerciante que sempre teve um jeito ranzinza, levantou-se, sua voz carregando um peso que complementava a luta de todos. Eu perdi minha loja para essa máfia, já não aguento mais! O alvoroço da sala transformava-se em revolta. João sentiu uma onda de energia e esperança pulsar entre todos. Ali, naquele momento, as lágrimas que brotavam nos olhos de Dona Ana e seu Miguel mostravam que havia um propósito maior. Eram os laços de família e comunidade se reerguendo. Mas a conversa não poderia parar ali. Essa era apenas a primeira etapa de algo muito maior. Vamos formar grupos de vigilância, compartilhar informações. Juntos, poderemos enfrentar tudo isso. A determinação de João refletia a força coletiva, mas ainda pairava a incerteza sobre como dar os próximos passos. E enquanto o grupo discutia e se organizava, um sentimento de urgência começou a puxar João para fora, como se uma sombra estivesse se aprofundando sobre o bairro. Ele percebeu que, embora houvesse luz na luta, uma escuridão muito maior poderia estar se aproximando. A notícia que ele guardava sobre o passado do chefe da máfia ainda era única, e ele sabia que usá-la era um jogo perigoso. Como ele lidaria com o poder daquela informação? A noite que prometia ser de unidade também trazia questões perturbadoras. Até onde eles estariam dispostos a ir para proteger a comunidade? A batalha pela dignidade estava apenas começando, e o caminho à frente estava repleto de intervalos de incerteza. A atmosfera na sala estava carregada. Enquanto a discussão fervia, João olhava para o rosto de cada pessoa presente, buscando um sinal de que estavam prontos para o que estava por vir. Ele sabia que a próxima etapa exigiria não apenas coragem, mas também um plano sólido. Era hora de agir. A primeira coisa que precisamos fazer é mapear os pontos críticos, sugeriu João, pegando um pedaço de papel e uma caneta que encontrou sobre a mesa. Precisamos saber onde estão os estabelecimentos que foram mais atacados, quem foram as testemunhas e quais as informações que temos sobre os membros dessa máfia. Dona Maria, sempre atenta, levantou a mão. João, e se eles souberem que estamos nos organizando? E se isso colocar nossas famílias em perigo? A sala ficou em silêncio novamente. A verdade era que o medo ainda pairava, como uma sombra. Mas João, em momentos como esse, sempre pensava nas palavras de sua avó, que dizia que a coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Ele olhou nos olhos de Dona Maria e sorriu, buscando transmitir confiança. Não vamos deixar que o medo nos paralise, declarou firme. Precisamos nos proteger, mas isso só vai acontecer se nos unirmos. As discussões seguiram e cada ideia nova despertava uma semente de esperança. João começou a notar como as vozes, antes tímidas, agora ecoavam com força. O clima na sala mudara, e quando Carlos sugeriu que cada comerciante poderia compartilhar o número de todos os seus contatos como uma rede de alerta, muitos se animaram. E se precisarmos nos reunir rapidamente, podemos avisar uns aos outros através de grupos de WhatsApp. Continuou um jovem que trabalhava no mercado local. É um jeito prático de nos ajudarmos. A animação crescia, e nas vozes havia mais do que apenas determinação. Havia um renovado sentimento de pertencimento. O medo estava ali, mas, aos poucos, estava sendo substituído pela vontade de lutar. João sentiu que algo mágico acontecia. Os laços da comunidade se reestabelecendo, como um mural sendo pintado com novas cores. Porém, no fundo de sua mente, a informação que ele guardava ainda o atormentava. Lembrava-se do dia em que descobriu o que realmente havia por trás da máfia, a conexão do chefe com os políticos locais. Sabia que essa informação poderia virar o jogo, mas também poderia colocar todos eles em risco. Respirou fundo, a dúvida o consumindo. Escutem, há algo que eu preciso contar, começou João sentindo o peso das palavras na língua. A sala ficou em silêncio novamente, os olhares atentos. Eu tenho informações sobre o chefe da máfia, sobre seu passado. Um murmúrio percorreu o grupo. A tensão palpável era quase dolorosa. Não tenho certeza se é seguro, mas o que eu sei pode mudar tudo.
O pânico e a curiosidade se misturaram em expressões que refletiam a luta interna de todos. Eles queriam saber, mas também temiam o que isso significava. João sentiu a responsabilidade pesando ainda mais em seus ombros. "O que você está dizendo?" perguntou Carlos, a voz preenchida de expectativa e receio. "Pode ser perigoso." "Eu sei", respondeu João quase gritando. "Mas precisamos decidir agora. Estamos prontos para enfrentar esse monstro, e para isso já não podemos voltar atrás." Os olhos da plateia se entreolharam, um misto de ansiedade e bravura se formando. Isso poderia mudar tudo, mas também poderia significar que a batalha estava prestes a esquentar de forma que nenhum deles esperava. João finalmente entendeu que o momento de agir havia chegado, e ele não poderia se permitir hesitar. Então, estendeu a mão, convocando a união que vinha crescendo entre eles. A pergunta é: estamos dispostos a enfrentar tudo isso juntos? As vozes começaram a surgir, uma a uma, até que ecoassem em uníssono, e ele percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O levante estava prestes a acontecer, mas o que mais ainda estava por vir? O coração de João acelerava com a certeza de que agora eles iam para a luta de fato, e as sombras à espreita pareciam mais próximas do que nunca. A sala onde estavam reunidos parecia pulsar com uma energia nova. João sentia o calor das vozes crescendo, cada palavra um ladrilho a mais no mosaico de coragem que se formava. No fundo de sua mente, a dúvida ainda lutava para emergir. Mas ele focou na determinação que começava a tomar conta dos presentes. "Precisamos entender quem estamos enfrentando", começou João, a voz agora firme e clara. "O chefe da máfia? Ele não é apenas um criminoso, ele está profundamente enraizado na política da nossa cidade." Carlos, mais próximo, fez uma cara de preocupação. "Você quer dizer que ele tem aliados? Dentro da polícia? Da política?" "Exatamente", respondeu João, sentindo o peso da revelação se instalar na sala. "Os vereadores que parecem ser nossos amigos, eles podem estar envolvidos. Isso só incrementa o risco que estamos correndo." O clima mudara mais uma vez. O murmúrio de inquietação corria solto, mas a tensão agora se misturava a uma nova esperança. Uma vontade de desvendar a teia de mentiras que cercava suas vidas. Foi nesse momento que Dona Maria, na frente, com seu jeito caloroso, levantou-se. "Meus amigos, nós podemos ter medo, mas não quero que esse medo nos impeça de fazer o que é certo. Temos que nos unir agora mais do que nunca." Suas palavras ecoaram sinceridade e força. Alguns assentiram com decisão, sentindo que suas pequenas rixas e desentendimentos diários pareciam insignificantes diante do maior desafio que enfrentariam juntas. "Então, como vamos fazer isso?" questionou um jovem apressado, quebrando o silêncio que se seguiu. João respirou fundo. Sabia que estavam à beira de algo grande. "Devemos começar a coletar informações. Precisamos conversar com as testemunhas, descobrir tudo o que puderemos sobre os membros da máfia e suas operações. Mas antes de qualquer coisa precisamos nos proteger." "E como garantimos a segurança de nossas famílias?" interrompeu uma mulher, visivelmente nervosa. "Essa é uma preocupação válida, e quero que todos entendam que cada passo que damos será cuidadosamente pensado", respondeu João, tentando infundir confiança. "Podemos encontrar um jeito de nos manter em contato discreto, enquanto a gente se prepara." Os olhares se iluminavam, um plano de ação começava a tomar forma quando, de repente, a porta da sala se abriu bruscamente. Todos se viraram para ver quem entrava. A imagem de um homem vestindo um uniforme de policial fez o coração de João disparar. A presença dele ameaçava por fim a atmosfera de determinação. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o policial, seu olhar crítico penetrando os rostos de cada um. O silêncio tomou conta novamente, quebrando a pequena onda de coragem que João havia começado a criar. "Estamos apenas discutindo sobre como melhorar a segurança de nossa comunidade", respondeu Carlos, a voz trêmula. O policial ainda os avaliava, e no fundo João sabia que suas palavras deviam soar fracas naquele momento. Mas ele não estava disposto a deixar que o medo tomasse conta. A curto-circuito de emoções nos rostos dos presentes era palpável. O que o homem sabia? Ele era parte do sistema que havia falhado tantas vezes. A comunidade retinha mais poder do que pensava, mas certas alianças precisavam ser desafiadas. João respirou fundo novamente. "Não podemos deixar que a presença de um policial nos desanime", disse em voz alta. "Precisamos nos unir e não nos calar." O policial hesitou. Ele estava ali para observar e não interferir.
Mas essa é a hora em que João percebeu que o verdadeiro teste de coragem estava prestes a começar. A sala era uma panela de pressão. O que aconteceria a seguir? O que aquele policial realmente queria? As respostas estavam mais próximas do que eles podiam imaginar. Mas o primeiro passo seria sempre o mais difícil. E João soube que a batalha interna de cada um deles estava apenas começando. O silêncio começou a se arrastar na sala, a tensão pairando no ar como um pesado cobertor. O olhar do policial percorria cada rosto, mas ao invés de se encontrar aterrorizado, João sentia uma chama de determinação se acendendo dentro dele. O que era apenas um momento de insegurança poderia se transformar em uma oportunidade. Olhe, disse João direto. Nós sabemos que a cidade precisa mudar. Sua presença aqui significa que o que estamos fazendo é importante. Então diga-nos, você está do lado certo da lei ou vai se manter neutro diante do crime que nos cerca? Os olhos do policial estreitaram, revelando um pequeno lampejo de surpresa e uma pitada de desconforto. Ele não esperava ser confrontado de forma tão direta. Eu só... Começou, mas as palavras falharam. Dona Maria deu um passo à frente. Você não pode ignorar o que acontece nas ruas. As pessoas têm medo. Se você realmente quer ajudar, se junte a nós. João sentia o calor da conversa tomando um novo rumo. A sala parecia ganhar vida novamente, as vozes se entrelaçando como um coro. As pessoas começaram a murmurar, exclamando que era hora de agir. Eu entendo que vocês estão numa situação difícil, disse o policial agora com um tom mais ameno. Mas a verdade é que nem todos nós na polícia somos corruptos, e muitos de nós queremos acabar com isso. O grupo segurou a respiração, a expectativa crescendo. Era a abertura que eles precisavam. Carlos perguntou hesitante. Então você pode nos ajudar? O policial fez uma pausa, sua expressão tensa. O que vocês têm em mente? Foi então que um jovem chamado Lucas se fez ouvir, com uma ousadia que poucos esperavam. Precisamos de informações. Olhando bem, você pode nos ajudar a desvendar a rede que está nos oprimindo. As ideias começaram a fluir. O policial, percebendo a força que emanava daquela sala, relutou, mas seu olhar já era de um homem que se questionava. E então a verdade veio à tona. Meu parceiro. Ele começou palavras quase sussurradas. Tem sido visto nas ruas com um dos membros da máfia. Se vocês tiverem coragem de investigar, eu posso ajudar. Mas preciso que isso fique entre nós. O coração de João acelerou. Aquela era a oportunidade que esperavam. Mas quantas camadas de traição se escondiam. O medo ainda estava presente, mas agora sentia avassaladora a esperança. E se descobrirmos alguma coisa? Indagou Carlos. Então, precisamos agir rápido. Espere retornar até que a noite caia e nós planejamos o próximo passo. Mas por favor, tomem cuidado. A máfia pode estar mais próxima do que imaginamos. As luzes na sala pareciam brilhar mais intensamente. Agora eles estavam mais unidos do que nunca, com uma nova missão em mãos. Mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade crescia. E naquela confusão de emoções, João percebeu que o mais difícil ainda estava por vir. Assim, quando o policial saiu, o grupo começou a discutir uma estratégia. As vozes se misturavam em um frenesi. Mas o que eles não sabiam era que a máfia já estava atenta a cada movimento deles. Uma espiã estava sempre à espreita. A adrenalina fervilhava, e João sabia que estavam diante de uma linha muito tênue. E se tudo desse errado? E se esse plano os levasse diretamente ao coração da corrupção? O que aconteceria com suas famílias? Com a comunidade? Ele sentia o peso dessas perguntas, mas não podia hesitar. Um passo em falso e tudo poderia desmoronar. Num instante, a sala estava repleta de esperança. Mas as sombras que o cercavam já estavam tramando algo. O verdadeiro perigo estava apenas começando a se revelar. E o que estava por vir colocaria à prova todos eles, como nunca antes. A noite chegou com a cidade encoberta por uma neblina densa. As luzes dos postes piscando como se estivessem nervosas. João e o grupo se reuniram em um pequeno armazém, longe dos olhares curiosos. As paredes estavam marcadas e sujas, uma lembrança do abandono que cercava aquelas ruas. Mas era ali, entre aqueles rebocos, que a mudança poderia acontecer. A tensão era palpável. Carlos estava com as mãos trêmulas, seu nervosismo contagiando os outros. Dona Maria tentava acalmá-lo, mas a ansiedade tomava conta do grupo. Eles acabavam de receber uma informação crucial, mas isso também significava entrar em um jogo arriscado. João olhou ao redor
encontrando os olhares de preocupação e determinação nos rostos de seus amigos. Aquela sala não era só um esconderijo, era o coração de uma revolução que estava prestes a acontecer. Ele respirou fundo e levantou a voz. Pessoal, agora mais do que nunca precisamos seguir o plano. O que o policial nos disse pode ser o que precisamos para desmantelar a máfia. Se o parceiro dele está envolvido, isso significa que temos uma chance. Lucas concordou, sua voz firme, embora os olhos transparecessem o medo que sentia. Temos que ficar alertas. Não sabemos até onde a corrupção se estende. Precisamos investigar e coletar provas. Isso não será fácil. A cada palavra, o espírito do grupo se fortalecia. Todos sabiam que arriscar suas vidas não era uma decisão simples, mas a ideia de ver a cidade livre do medo os motivava. Enquanto planejavam suas próximas ações, a porta se abriu abruptamente e um jovem entrou ofegante. Era Felipe, um amigo do grupo, com o rosto pálido e olhos assustados. "João!" ele exclamou, a voz tremendo. "A máfia está atrás de você. Eu ouvi conversas na esquina da rua. Eles sabem que um grupo de cidadãos está se unindo contra eles e estão dispostos a fazer qualquer coisa para acabar com isso. Eles estão armados." Um frio na barriga tomou conta de João. O perigo não só tinha se tornado real. Agora estava à porta. Ele olhou para os rostos dos amigos, percebendo que a coragem poderia custar caro. Mas não havia tempo para hesitar. Ele precisaria agir. "Escutem", começou a voz decidida. "Se eles estão atrás de mim, podem estar atrás de todos nós. Precisamos dividir em duplas e investigar. Vamos nos encontrar aqui amanhã à noite. Se algo der errado, usem os pontos de encontro que discutimos." A sala, antes cheia de energia idealista, agora parecia uma panela de pressão. Cada um sentiu o peso da decisão, mas também a confiança no seu plano, um elo que poderia quebrar as correntes da opressão. Com isso, se dispersaram rapidamente. João saiu, o coração pulsando rápido. Ele sabia que cada minuto contava. A cidade pulsava à sua volta, mas cada sombra parecia esconder um novo inimigo. Ele não tinha ideia do que estava por vir, mas a luta pela verdade e pela paz em sua comunidade o impulsionava. Enquanto caminhava, ficou pensando em como seria se tudo desse certo. Pôde imaginar a alegria nas ruas, a liberdade ressoando como um hino na cidade. Nas profundezas de seu ser, uma chama de esperança queimava, enfrentando o receio de ser capturado. No entanto, quando chegou à esquina, um barulho atrás dele o fez parar. Ele se virou, mas não havia ninguém. O silêncio era frio e ameaçador. O coração batia forte nos ouvidos, e a sensação de estar sendo observado aumentava. Então, uma sombra se moveu. João mal teve tempo de reagir. Algo se aproximava com uma agilidade furtiva. Era o momento que ele temia, a confrontação não esperada. E o que quer que estivesse atrás dele poderia mudar tudo. "Quem está aí?" ele gritou, sua voz ecoando na noite. Mas a resposta nem sempre é o que esperamos, e na escuridão a verdade pode se revelar de formas que nunca imaginamos. João ficou paralisado. A escuridão parecia ter vida própria, e seus instintos gritavam para correr. Mas, por algum motivo, seus pés não se moviam. Se algo ou alguém estava ali, ele tinha que saber. O frio cortante da noite envolvia seu corpo, e o suor começava a escorrer pela sua testa. A sombra se aproximou mais, e de repente um rosto surgiu na penumbra. Era um homem baixo, com um capuz cobrindo a maior parte do rosto. Ele não parecia hostil, mas a dúvida se mantinha em aberto. Assim que João estava prestes a perguntar quem era, o homem levou a mão ao capuz e o puxou para trás, revelando um rosto que lhe era familiar. Era Rafael, um ex-colega de faculdade, que havia se afastado da cidade há um tempo. "Rafael? O que você está fazendo aqui?" João perguntou, ainda em estado de alerta. O olhar de Rafael era intenso, quase aflito. Ele hesitou antes de responder. "João, eu ouvi sobre o que você e seu grupo estão fazendo. E preciso te avisar sobre algo. A máfia não está só atrás de você, mas também da sua família." Um nó se formou na barriga de João. O que isso significava? Ele pensou rapidamente em sua mãe e em seu irmão, Lucas. "O que você sabe, Rafael?" Ele questionou, controlando a voz para não transparecer seu medo. Rafael respirou fundo, como se as palavras que seguiam fossem difíceis de sair. "Eu trabalhei em um bar onde eles costumavam se reunir. Vi coisas que não devia. Eles têm um plano para eliminar qualquer um que se oponha a eles. E eu não sei como, mas eles sabem dos seus amigos." João sentiu a pressão subir. A luta não era apenas contra a máfia. Agora envolvia os que mais amava.
O medo se misturava à determinação. Ele não poderia deixá-los vulneráveis. Nós vamos nos proteger. Preciso que você venha conosco, Rafael. Precisamos de você para nos ajudar. João disse, decidindo naquele instante que não poderia lutar essa batalha sozinho. Rafael olhou para os lados como se estivesse esperando alguém aparecer a qualquer momento. Não posso, João. Eles podem me ver aqui. Mas deixei um contato na cidade que pode te ajudar. Alguém que sabe mais sobre os planos deles. Seu olhar era sombrio. Mas não confie em ninguém até ter certeza de que é seguro. O coração de João acelerou com a intensidade da situação. Agora estava mais claro do que nunca. Eles precisavam agir rápido. Rafael hesitou uma última vez, mas a urgência da situação tomou conta. Vá, encontre esse contato, envie notícias. Tenha cuidado, João. A noite é escura e cheia de perigos. Ele olhou para os lados mais uma vez antes de sair correndo na direção oposta. João ficou ali por alguns instantes, processando o que acabara de ouvir. Um contato? O que ele poderia saber que mudaria a maré daquela luta? Ele respirou profundamente, a decisão tomada. Assim que ele começasse a investigar, cada passo poderia trazer consequências imprevisíveis. Voltar para o armazém não era mais uma opção, ele tinha que agir. Enquanto se afastava da esquina, um grito cortou a noite. Não era de alguém que conhecia, mas ecoou como um sino de alarme, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. A cidade estava em chamas, e a batalha para trazer a verdade à luz começava antes do que ele esperava. A última coisa que ressoou em seus pensamentos foi: quem será esse contato? E quão profundo é o buraco que estou prestes a encarar? O destino dele e de seus amigos estava agora nas mãos de um desconhecido. E foi essa incerteza que o impulsionou a correr. Quando João virou a esquina, o medo estava presente, mas a determinação o guiava. O que ele não sabia era que a busca pela verdade o levaria a um caminho ainda mais obscuro e cheio de revelações assustadoras. A neblina da noite parecia querer esconder muito mais do que os segredos da máfia, e a busca por respostas tinha apenas começado. João apercebeu que seu coração pulsava aos milhares de batimentos por minuto. A cada passo, o medo se misturava com uma adrenalina avassaladora. O contato que Rafael mencionara era uma esperança e um risco ao mesmo tempo. O que ele sabia? Seria alguém de confiança? Ele precisava responder a essas perguntas rápido. Após alguns minutos correndo pelas ruas estreitas, mal iluminadas, ele se viu em frente a um bar antigo, cuja fachada se destacava entre os outros prédios em ruínas. O neon piscava incessantemente, criando um jogo de luzes que parecia zombar da gravidade da situação. O nome Coração Valente brilhou no letreiro. João hesitou na porta. Lembrou-se do que Rafael tinha lhe dito. Não confie em ninguém até ter certeza de que é seguro. Um frio na barriga o assolou. Mas ele sabia que não tinha outra escolha. Encarando a escuridão dentro do bar, ele respirou fundo e atravessou a entrada. O ambiente estava repleto de murmúrios, risos e o som de copos se chocando. Ele viu rostos conhecidos e outros completamente estranhos. O cheiro de cigarro e bebida misturava-se com o fedor de suor e insegurança, enquanto caminhava em direção ao fundo do bar. Sentiu os olhares voltados para ele. Simeone, o barman, que já havia sido seu amigo, levantou uma sobrancelha em reconhecimento, mas João não se deteve. Ele precisava encontrar o contato. No canto mais escuro do bar, ao lado de uma mesa coberta por garrafas vazias, estava uma mulher. Seus cabelos longos e negros caíam como uma cortina, obscurecendo parte de seu rosto. Ela olhou para João com uma expressão que misturava curiosidade e apreensão. "Você é o João?" perguntou ela, a voz raspando no ar enquanto ele se aproximava. "Sou eu. Você é o contato?" A ansiedade quase fez sua voz tremer. "Sim, e não tenho muito tempo." Ela puxou uma cadeira e João sentou-se rapidamente, deixando os olhos atentos ao redor. "Meu nome é Isabela. Rafael me falou sobre você." João estranhou a familiaridade da mulher. Havia algo nela que o deixava desconfortável. "O que você sabe sobre a máfia?" perguntou, evitando rodeios. Isabela soltou uma risada curta, mas não houve alegria. "Sei mais do que gostaria. Não é só uma organização qualquer, João. Eles têm conexões obscuras e um plano maior que não envolve apenas o seu grupo. Eles querem o poder total na cidade." A expressão dele endureceu. "O que isso significa?" "Eles estão atrás de mim e dos meus amigos, mas não entendo qual é a ligação com minha família." Ela hesitou como se as palavras fossem venenosas.
Eles pretendem fazer um exemplo de você. Vão atacar quem você ama para te desestabilizar. E quanto mais você lutar, mais eles vão querer esmagar tudo que você valoriza. João sentiu uma onda de raiva e desespero. O que ele poderia fazer para proteger sua mãe e Lucas? Era um dilema horrível, e as lágrimas quase ameaçaram escorregar de seus olhos. Mas o que eu faço? Eu não posso deixar isso acontecer. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Isabela olhou através do bar e inclinou-se mais perto. Você precisa de aliados. Temos que reunir informações e força. Se eles souberem que você está em movimento, não vão hesitar em atacar primeiro. Ele assentiu, o choque da situação começando a se transformar em determinação novamente. Mas havia algo maior se formando em seu coração. Uma semente de esperança. E como fazemos isso? Onde buscamos aliados? Ela sorriu, uma expressão crente, mas sua expressão rapidamente ficou séria novamente. Isso depende. Alguém na cidade pode te ajudar, mas corra, não há muito tempo. Antes que pudesse perguntar mais, um estrondo ecoou pela entrada do bar. Uma figura alta e imponente entrou, seus olhos escaneando a sala. O coração de João parou por um segundo. Era um homem conhecido, um dos capangas da máfia, com um olhar letal que prometia desgraça. O jogo virou, João! Gritou o homem, fazendo as cabeças se virarem. Você está em perigo e a contagem regressiva começou. João sentiu o frio cortante da realidade. Aquela era apenas a ponta do iceberg, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ele olhou para Isabela e, sem palavras, ambos entenderam que precisavam agir rápido. Agora, mais do que nunca, a confiança em aliados era crucial, mas João não poderia deixar de se perguntar. Até onde estariam dispostos a ir para derrubar a máfia? A batalha que estava por vir prometia ser ainda mais devastadora do que podiam imaginar. João sentiu um nó na garganta enquanto a tensão no bar aumentava. O homem da máfia se movia lentamente, como se estivesse saboreando cada momento. O som de risadas e música ao fundo minguava, e todos os olhares estavam fixos na cena que se desenrolava. Saia do meu caminho, Carlos! Gritou Isabela, levantando-se de repente desafiadora. O coração de João disparou. Aquela mulher não estava apenas sendo mais um contato. Ela também tinha coragem. Carlos, o capanga, riu de forma sarcástica. Coragem não vai salvar vocês dois. Depois ele olhou diretamente para João. O que você acha que está fazendo aqui? Os heróis não têm finais felizes. Você não faz ideia do que está por vir. As palavras dele eram como facas, mais do que suficientes para fazer João sentir o peso da ameaça sobre seus ombros. Sabe-se lá quantas vidas já perdera para chegar onde estava, e agora ele não poderia dar o luxo de hesitar. A certeza de que sua família estava em perigo o impulsionou a agir. Nós não temos medo de você, João gritou com todas as forças. Não sabia de onde vinha aquele desespero, mas as palavras saíram como um grito de esperança em meio ao caos. Carlos arqueou uma sobrancelha surpreso. Coragem ou imprudência? Não importa. Só sei que sua contagem começou. Isabela não perdeu tempo. João, precisamos sair daqui. Vamos para a casa de Adalberto, ele pode nos ajudar. É arriscado, mas é nossa única chance. As pernas de João vibravam com a adrenalina. Ele sentiu que o que se passava ali não era apenas sobre ele, era sobre todas as pessoas que amava. E se Carlos nos seguir? Ele pode até tentar, mas não nos pegaria tão facilmente. Isabela respondeu com um brilho determinado nos olhos. E com isso, os dois saíram em disparada para a saída do bar, com o coração na garganta. No trajeto, o vento úmido da noite batia em seus rostos, e João sentiu a liberdade contrastando com o peso da ameaça que assombrava. Olhou para Isabela, que corria ao seu lado, e precisava saber mais. Você e Rafael... Começou, mas foi interrompido pelo barulho de passos apressados atrás deles. Carlos não parecia ter se deter. Agora não, João! Gritou Isabela. Eles tomaram uma esquina quase perdendo o equilíbrio, mas seguiram em frente. A eletricidade estava no ar e a sensação de perigo pairava sobre eles como uma nuvem negra. O mapa da cidade parecia um emaranhado de ruas e sombrias esquinas. Mas Isabela se movia invariavelmente, como se guiada por um instinto. Em um momento de clareza, João parou e perguntou. O que mais você sabe sobre essa máfia? Sobre o que eles planejam? Eles estão mais próximos do que você imagina. A partir de agora tudo vai mudar. Isabela disse. Sua voz era firme, mas havia um tremor de preocupação. Não só pela sua vida, mas pelo que está em jogo para a cidade toda. Como assim?
João indagou, jogando uma rápida olhada para trás. Carlos estava mais perto agora. Isabela respirou fundo e olhou para ele nos olhos. Eu posso te explicar melhor. Mas temos que nos mover. O coração de João pulsava com insatisfação. Havia algo mais profundo que ela não estava dizendo. Ele sentia que a resposta definida poderia mudar tudo, mas o tempo era precioso, e a vida de sua família dependia de suas ações. Então, antes que pudesse perguntar mais, Isabela puxou-o com força, e juntos continuaram correndo. Chegaram à casa de Adalberto, um velho amigo da família. Alguém em quem João sempre confiou. Bateu a porta com força, o pânico fazendo a respiração dele ficar descompassada. Basta de correr para o abismo. Se Adalberto não abrir... João sussurrou, sentindo os olhos de Isabela em seus ombros. Lá dentro, calafrios refletem a intensidade da situação. João! Gritou Adalberto, finalmente abrindo a porta. O que houve? A máfia vem atrás de mim e eu... Antes que pudesse terminar, a porta foi empurrada com violência. Era Carlos, com o olhar voraz, absolutamente determinado. O que será que vem agora? João pensou, seu coração quase explodindo. A batalha pelo que amava havia começado, e as consequências dessa luta estavam prestes a revelar segredos que poderiam mexer com tudo. A atmosfera estava eletricamente tensa na casa de Adalberto. As paredes pareciam estreitar-se à medida que Carlos invadia o espaço, a fúria estampada em seu rosto. João se colocava à frente de Isabela, sem saber se era coragem ou instinto protetor. Sentia a presença de uma tempestade se formando, e as gotas começaram a cair. Mas ele não podia voltar atrás. Você realmente acha que pode se esconder? Carlos esbravejou, deslizando para dentro como uma serpente. Havia um poder imponente naquela figura, mas João agora sabia que a verdadeira força estava dentro dele. Você não vai nos intimidar! João gritou, a voz tremendo, mas ainda firme. Olhar para Carlos fez seu sangue ferver. Não era apenas por ele, era por todos que estavam sob a opressão da máfia. Nós não vamos ser suas vítimas. Carlos deu um passo à frente, pronto para atacar, mas Adalberto, que já estava alertado, interveio. Ele era um homem robusto, com uma presença autoritária que ainda carregava a força de um sábio. Saia, este não é seu lugar, ordenou como um leão defendendo seu território. O capanga hesitou. Havia algo no tom de Adalberto que o fez parar. João aproveitou aquele momento de fraqueza. A verdade sempre vem à tona, Carlos. Não importa quão rápido você se mova, suas mentiras acabarão te alcançando. A paixão em suas palavras girou o clima entre os presentes, e a hesitação de Carlos criava uma abertura para eles. A atmosfera mudou, o medo agora transmutado em determinação. Carlos percebeu que ainda estava em minoria, e talvez a raiva não fosse suficiente. Você acha que tudo isso é só conversa? Respondeu, mas seu tom já estava mais contido. Um de vocês só pode sair daqui. O resto terá que pagar. E que preço é esse? Isabela questionou, sua presença firme, não se deixando abater pela tensão. Queremos justiça, e você não pode impedir que lutemos por isso. Carlos arqueou uma sobrancelha, analisando a sala. A força que emanava de João e seus amigos o fazia se questionar. Percebia que a união deles poderia ser um verdadeiro desafio. Ele estava cercado, e a consciência começava a pesar. Adalberto então disse: a comunidade não vai mais ficar em silêncio. O medo que você alimenta não vai funcionar aqui. Temos vozes e estamos prontos para usá-las. Carlos bufou. Vocês acham que uma resistência de meros comerciantes pode abalar a máfia? Isso é rir da cara do perigo. Mas João estava decidido. Pois é melhor rirmos do que chorar. Se for para encarar meu destino... Olhou para Isabela com um brilho de esperança. Que seja de frente, junto com todos que amo. O capanga olhou em seus olhos e percebeu a determinação que brotava entre eles. Havia algo inquebrantável naquela união. Sentiu uma dúvida crescente. Você tem uma escolha, Adalberto declarou, avançando um passo. Você pode se unir a nós e parar de correr. Lutamos por um propósito maior que você pode imaginar. Isso não é só sobre poder, é sobre dignidade. Carlos, agora em conflito, sentiu-se pressionado. O peso da escolha parecia oprimir. Aquela sala não era mais apenas uma casa, era um símbolo de resistência. Se não tomasse uma decisão, a máfia não hesitaria em eliminar quem ousasse se opor. João sabia que era a hora de agir. Se você não se une a nós, Carlos, você vai ser uma peça a mais na máquina que quer destruir o que ainda pode ser salvo. Pense bem.
E se você for parte do problema, se arrepender-se agora não vai ter volta. João estava se conectando com a verdade universal. Todos nós temos o poder de mudar, mas a escolha é sempre nosso fardo. Carlos hesitou. As palavras ressoavam em sua mente. Tomando um profundo ar, parecia que uma decisão estava prestes a ser tomada. Mais do que uma batalha, aquilo era um chamado à verdadeira coragem. Se eu me juntar a vocês, não quero mais brigas. O que eu quero é resolução. A tensão esvaziou rapidamente, e a sala se encheu de um novo sentimento. Um sussurro de esperança cruzou os rostos de todos. João olhou para Isabela e Adalberto, vendo que aquela luta poderia unificá-los ainda mais. Agora havia um aliado onde antes havia um adversário. Os planos de Carlos mudaram. Ele se virou, deixando as palavras ecoarem por seus lábios com sinceridade. Estou cansado de viver com medo. Precisamos desmantelar essa máfia juntos. Isabela e João trocaram um olhar significativo. Agora não só estavam mais fortes, mas também inclusivos. Eles traçariam um caminho com Carlos ao seu lado. Um oponente que se tornara um aliado. A determinação pululava, e juntos eles formariam um grupo imbatível. E então, com novos aliados formados e um objetivo comum, a batalha não seria mais apenas deles. O coração de João estava em paz. A cidade estaria unida, e o poder da união era mais forte do que qualquer arma. Aquela história, marcada por transformações, gritava um final cheio de esperança. O que começou como um grito de desafios e opressões, transformou-se em um chamado à mudança. João sentia que um novo capítulo estava prestes a ser escrito, onde a verdadeira coragem se uniria à ação. E assim, com determinação no coração e a força de uma comunidade ao seu lado, eles estavam prontos para acender a chama da resistência. Essa batalha apenas começava, mas já havia transformações suficientes para saber que a vitória seria coletiva. O povo iria lutar de verdade. Assim que deixaram a casa de Adalberto, havia um sol nascente à sua espera. Um novo amanhã que traria o sopro da liberdade. A esperança estava viva. E você? Agora é a sua vez de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa fazer parte dessa mudança.